Estou. Agora. Olá a todos da Confraria Dom Vital. Estamos aqui hoje recebendo o nosso grande amigo Gabriel Fernandes, membro também da Confraria Dom Vital. Um grande prazer tê-lo aqui. Já o temos nas nossas reuniões físicas, já tivemos outras oportunidades de recebê-lo aqui. E novamente é uma grande alegria. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do ambientalismo e do controle populacional. E eu sei que Gabriel já tem alguns vídeos com relação ao mesmo tema no canal particular dele, que eu recomendo a todos, né, Gabriel Fernandes, mas sei que aqui também ele vai poder contemplar um pouco o assunto, e queria que você começasse falando um pouco, Gabriel. Bem, é um prazer estar aqui, e, sobretudo, falando desse assunto que é tão importante, né, do controle populacional. Muitas pessoas não sabem, mas ele, na verdade, governa diversos dos tópicos das agendas que são discutidas mundo afora, as agendas globalistas e, enfim, de diversas organizações. As pessoas acabam dando muito mais ênfase a coisas como o armamento civil, a ideologia de gênero, mas quando você vai ver quase tudo disso daí, não o armamento, obviamente, mas certamente a ideologia de gênero tem a ver com a questão do controle populacional. Se você vai ver tudo ali a respeito do feminismo, da agenda LGBT, quase tudo acaba convergindo, né, de alguma maneira apontando para essa questão do controle populacional. E chega a ser até perigoso para quem estuda o assunto, que você pode cair numa armadilha de achar que tudo é controle populacional, né? Porque depois de um tempo vai começar a ver, não, realmente, nesse assunto aqui eu vejo que tem uma relação com controle populacional, ver uma medida que está sendo adotada ou alguma política do governo, isso aí tem a ver com controle populacional, porque realmente parece que tudo ali tem alguma relação com o assunto. E o pior de tudo é que ele não é muito discutido e as pessoas nem sequer têm uma ideia do que se trata, né? Qual é o problema, qual é o X da questão, quais são os dois lados do debate. Né? É um tema que ainda está debaixo dos radares aí da população, de maneira geral. Exatamente por isso que quisemos tratar novamente, trazer novamente esse tema à tona, né? E nesse sentido, você já começou a falar um pouco sobre o nosso primeiro tópico, e aí eu já queria puxar um pouquinho dele, que é exatamente essa relação entre a agenda ambientalista e, primeiro, os ideais revolucionários, de uma forma mais geral. Uhum. Na verdade, podemos dizer que o movimento ambientalista, de maneira geral, é uma vertente do movimento revolucionário. E isso daí é tratado num dos livros de Pascal Bernardin, que eu considero o mais importante dele, embora o mais discutido seja, sem dúvida, Maquiavel Pedagogo, mas o Império Ecológico que eu tenho aqui eu digo que é o livro mais importante, provavelmente, né? O livro que podemos chamar de doutrinário, né? Ou seja, dentro desse espectro político, que convencionamos chamar de conservadorismo, o mais importante de todos os livros provavelmente é esse daqui, superando até os livros de Olavo de Carvalho, sabe, livros sobre desarmamento, sobre diversos tópicos. Se você for ler um livro só, muito provavelmente seria esse daqui, você já estaria situado, né, de alguma forma, nessa questão aí do que envolve tudo isso. E o movimento revolucionário, como eu ia dizendo, como Pascal Bernardin, o autor do livro O Império Ecológico, né, que eu mostrei, defende no livro, ele mostra, né, na verdade, aquilo ali é simplesmente um fato. O movimento revolucionário, ele vai se bifurcando, né, com aquela coisa da língua da cobra, né, o pensamento dialético, você ter divisões, aí um lado defende A, o outro lado defende menos A, mas todos eles estão convergindo para o mesmo objetivo, e na cabeça da grande massa são, na verdade, opostos que estão lutando entre si, né, mas, na verdade, têm um objetivo em comum. Então, no final de contas, o movimento ambientalista é um braço do movimento revolucionário. E acontece que, quando a União Soviética estava prestes a se esfacelar, né, cair de podre, como disse Diego Casagrande, os comunistas pensaram em estratégias alternativas para dar continuidade ao movimento, né, à marcha, né, de tentar implantar um governo totalitário em escala
mundial, e uma das ideias que tiveram, a mais importante, foi justamente de substituir a revolução clássica marxista, né, podemos dizer assim, por uma revolução verde, porque você tinha ali todos os elementos que poderiam servir para o propósito, né, que eles tinham em mente. Você pode citar, por exemplo, a questão da mudança de paradigmas, sobretudo com relação a uma nova ética que vai tentar ser aplicada, né, nesse novo mundo, porque o revolucionário ele busca criar um novo homem, uma nova sociedade, um novo mundo de cima para baixo, ou seja, por uma elite pensante que vai estruturar a sociedade, eles vão dizer como as coisas devem se reorganizar e criar uma sociedade artificialmente, uma sociedade que não surge através das relações naturais entre pessoas, mas que é programada, projetada artificialmente para atingir um determinado fim. Então, eles iriam utilizar essa mudança de paradigma que está ligada, né, a uma ascensão de uma religião ecológica, né, com uma volta de um paganismo, da mãe terra, né, as religiões xamânicas, toda essa coisa que mistura um bocado de coisa, na verdade. Vem coisa da nova era, vem coisa de religiões orientais, eles tentam colocar tudo aquilo ali num caldeirão. O importante é que seja anticristão, né? Vamos falar assim de A ordem maneira... natural e a própria ordem da criação, né? Esse é o foco. Exato, exato. Qualquer coisa está valendo. Então, mistura aí, como você disse, faz um caldeirão de religiões ou de seitas, né, pagãs, e aí você tem qualquer coisa que quebre aquilo que o cristianismo entende por criação, pela ordem da criação, enfim. É um pouco... Exato. Até porque para o cristianismo, o homem é o chefe da criação. Só que as doutrinas revolucionárias, né, o movimento revolucionário, ele não gosta de hierarquia. Eu acho que foi até na live que eu fiz com Dante Mantovani, né, que ele disse especificamente isso, que o movimento revolucionário ele é uma revolta contra a hierarquia. Então você vai ter uma revolta contra Deus, você vai ter uma revolta contra a estrutura da sociedade, vai ter uma revolta contra qualquer coisa que seja diferente, qualquer coisa que diferencie elementos ou pessoas, entidades, organizações, enfim. Então vai ter a revolta contra a distinção entre homens e mulheres, e aí você vem com o feminismo de terceira onda, né, por exemplo, que já está dizendo que se não existem mulheres, né, porque é apenas uma questão de uma construção social, por que existe então um movimento feminista? E aí as próprias feministas de terceira onda dizem, não, a gente sabe que não existem mulheres, mas a gente só usa essa construção de mulheres como um ariete, né, uma alavanca aí para impulsionar a agenda revolucionária. Aí você tem a quebra de hierarquia, não se pode chamar de hierarquia, né, mas há uma criação de uma animosidade entre ricos e pobres, negros e brancos, héteros e gays, então tudo que seja assim, pronto, outro caso, leigos e sacerdotes, né, isso daí da teologia da libertação, que busca quebrar isso daí, tem que democratizar os meios de produção do sagrado, né? Que danado é isso? É coisa revolucionária, ou seja, você tem que quebrar todo tipo de hierarquia. E isso está, de certa forma, ligado a essa religião pagã, talvez até mesmo a um panteísmo, né? Que está, de certa forma, por trás de tudo isso. Só que é importante ressaltar que uma religião ambientalista, né? Uma religião universal, nas palavras do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúra, né, que tem inclusive esse livro, Poder Global e Religião Universal, não é algo que precisa necessariamente ter a adesão de todas as pessoas que lutam pela agenda revolucionária. Então, não é porque o sujeito defende uma bandeira sei lá, de um movimento ecoterrorista que ele necessariamente acredita nessas visões de divindades, nessas visões do transcendental, do espiritual, ou o que quer que seja. Mas é algo que está por trás de tudo aquilo ali, de certa forma, dá uma base para tudo aquilo ali e acaba influenciando o movimento, ainda que a principal ideia chegue aos agentes de maneira diluída. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo isso daí, certo? Ele vem de uma concepção diferente da própria divindade, né? E aí,
podemos falar bastante sobre o aspecto teológico, sobretudo do aspecto cristão, né, que você tem o Deus uno e trino, e sobretudo a figura do Deus Pai, né, que aí já vem uma figura masculina, vou falar disso mais adiante, mas existe toda uma série de consequências, digamos assim, que você pode inferir partindo desse, não é pressuposto, né, mas partindo dessa realidade, que o Deus é uno e trino. Então, pelo fato dele ter sido trino, e haver um grande amor ali, né, no seio da divindade, foi que decidiu-se, então, criar o mundo. Ou seja, nós temos aqui essa existência tão maravilhosa que vamos compartilhá-la com outros seres, né, com outras criaturas, e aí fizeram a criação, né? Deus criou o mundo, Deus criou as criaturas, só que quando você tem, em contraste a isso, veja, isso é um tema, um ponto muito importante, não existe, quando não se tem o Deus Trino, quando você nega, sobretudo, a divindade de Jesus Cristo, né, e aí você quebra toda essa questão da trindade e acaba resvalando para uma espécie de unitarismo, a consequência disso ela se mostra na própria, não só na pessoa que defende essas ideias, mas na sociedade que essa pessoa tem em vista para o futuro. Por quê? Nas palavras de um americano, ele deu uma conferência fantástica nos Estados Unidos. Tem um vídeo, inclusive, que viralizou na internet, tem mais de 1 milhão de visualizações. O nome dele é Steve Ray, ou Stephen Ray, não lembro agora, que ele fala algo como, o título é O que todos os infiéis devem saber sobre o Islã. Ele está falando para católicos, né, falando sobre o islamismo. Aí fala da questão do Deus, que para eles não é Deus Pai, mas é um Deus Mestre. Né? Então, Alá é aquela coisa muito da justiça, do castigo, da punição, etc. E aí fala bastante coisa sobre o islamismo, mas tem uma frase dele ali no meio que vale pela palestra inteira, né? Que ele diz: as pessoas vivem como os seus deuses. Aí, qual é a importância disso? É enorme. Se nós passarmos, né, pegarmos isso daí para a realidade cristã, né, o mundo cristão, né, melhor dizendo, as pessoas vão viver como Deus. Claro que elas não serão Deus, mas elas buscarão, de certa forma, se espelhar em Deus. Sobretudo, se espelhar em Jesus Cristo, né? O Deus feito homem. E aí, uma das grandes características da divindade, podemos dizer, que é a própria humildade, né? Porque é um Deus que se fez homem, um Deus que se fez servo, que sofreu, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para remir a humanidade. Então, isso daí já traz, né, esse ideal que nós precisamos seguir, que a primeira das virtudes que nós precisamos ter para realmente servir a Deus é a humildade, né? Só que, então, isso daí apenas ilustra essa frase que Steve Ray disse: as pessoas vivem como os seus deuses, e eu passando aqui para o mundo cristão. Agora, se você for ver, digamos, o que acontecia na Roma Antiga, na Grécia Antiga, você tinha aqueles deuses, né, do Olimpo, e que eles viviam praticamente das suas próprias paixões, né? Tinham casos amorosos e brigavam uns com os outros. Então, aquilo ali passava a ser o ideal de comportamento do ser humano. Se os deuses fazem isso, eu vou fazer também, né? Então, eu vou pegar ali a minha vizinha, eu vou brigar ali com o meu vizinho por conta da terra dele, não sei o quê. Então, isso ia acabando que de alguma forma refletia no comportamento e até mesmo na própria estruturação da sociedade. E o que acontece com o movimento ambientalista? Que existe uma vertente que podemos dizer até mesmo esotérica, né? Ali por dentro, de pessoas que têm algum entendimento desse aspecto, digamos assim, divino, né? Apesar de que eu estou usando aqui termos bastante imprecisos, certo? E aí eles pensam na divindade como sendo una. E muito provavelmente, não sei necessariamente se seria uma espécie de panteísmo ou gnosticismo, ou uma mistura dos dois, né? Mas você vai encontrar ali alguma dessas coisas assim, uma divindade una. E o que é que isso tem a ver com o movimento ambientalista, com o movimento revolucionário? Bem, é o seguinte: se as pessoas buscam viver como com seus deuses e ver a divindade como sendo una,
seja, não há nada além dele, né? Além de Deus, ou alguma coisa assim. Talvez existe só o Criador e a criatura, e como que nada mais no meio. Então, o objetivo último do ser humano é, na verdade, buscar uma espécie de união com Deus. E aí você vai ter esse tipo de união se alastrando, digamos assim, né? Não, alastrando não é a palavra correta, mas eu acho que eu estou me fazendo entender, para o restante da sociedade. Então, é como se, no final de contas, a sociedade como um todo, o mundo, né, tivesse que agir como se fosse uma única entidade, certo? Ou seja, todas as pessoas do mundo tivessem que estar sujeitas a uma autoridade bonitinha, elas tivessem que pensar da mesma forma, ter as mesmas ideias, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, porque seria necessário atingir essa união e se tudo é Deus, né, partindo, sei lá, de um pressuposto aí panteísta, tudo é Deus, então todos nós temos um pouquinho da divindade ou alguma coisa desse tipo, né? Claro que eu estou fazendo aqui, de certa forma, uma caricatura, né? Porque podemos falar muito mais sobre essas vertentes esotéricas, mas no final de contas, o que tudo isso tem a ver com o movimento, vou tentar ser sucinto aqui, é que eles buscam eliminar todo tipo de hierarquia, certo? Porque se tudo que há é Deus e as pessoas buscam viver como seus deuses, então elas vão tentar criar um universo, uma sociedade, né, melhor dizendo, onde tudo esteja ali misturado, não, sabe? Não tem diferença entre professor e aluno, entre homem e mulher, entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre héteros e gays, etc. Ou seja, você tem que romper com todos os tipos de hierarquia, leigos e sacerdotes, né, que eu falei há pouco, tem que romper com tudo isso daí. Então, isso daí em suma, do que se trata o movimento revolucionário, de você tentar atingir essa igualdade, né, uma coisa assim bem chapada, né, de tentar fazer com que todos os seres humanos tenham o mesmo tipo de comportamento, as mesmas atitudes, os mesmos valores e etc. E aí é justamente por conta disso que você vê uma conexão, talvez agora fique mais claro, né, a conexão que há entre o movimento ambientalista e o movimento revolucionário. Porque o movimento ambientalista ele é o movimento revolucionário 2.0, ou seja, nas premissas do ambientalismo, de você querer ter menos filhos para preservar os recursos do planeta, etc., já vai estar embutido ali uma série de coisas, né, como da agenda feminista, que busca eliminar as diferenças entre homens e mulheres, que busca equiparar o chamado casamento gay ao casamento hétero. Então, você tem o aspecto pagão, às vezes panteísta, às vezes até mesmo gnóstico, né, que dá esse fundo espiritual, se é que podemos chamar assim, né, a todo o movimento. Então, tem uma série de coisas que acaba fazendo com que, se a agenda ambientalista for implementada, né, em toda a sua totalidade, haverá não apenas uma mudança econômica, né, no mundo, assim, que, por sinal, eu nem sequer falei do aspecto econômico do movimento ambientalista. E ele existe, certo? É basicamente um socialismo aplicado ao mundo inteiro, porque eles vão querer utilizar os recursos, aqui uma expressão-chave que eles adoram, utilizar os recursos do planeta de maneira racional, ou seja, é como se houvesse um controle centralizado, planificado, nos moldes do que havia na União Soviética, mas dessa vez para o mundo inteiro. Então, enfim, tudo isso daí são algumas relações aí que você percebe entre o movimento ambientalista e o movimento revolucionário. Mas, acima de tudo, voltando ao que eu havia falado, sei lá, uns mais de 10 minutos, né, que eu estava falando da União Soviética, quando a União Soviética caiu de podre, etc. Pronto, voltando àquilo dali, os soviéticos buscaram uma nova maneira de continuar a revolução. E a maneira que eles encontraram foi através do movimento ambientalista, porque com a aplicação da agenda ambientalista você tem sim
a mudança de paradigma, e aqui eu falo dessa mudança de paradigma. Por que eu falo tanto? Porque os governos totalitários sempre buscaram, de alguma forma, ou controlar a religião, ou destruir a ideia de Deus, né? Porque você precisa estabelecer uma espécie de religião do homem, né? Então Deus tem que sair desse quadro para que o homem ocupe o seu lugar. E aí é justamente essa mudança de paradigma, né, que eu falo, que ela está mais pronunciada no movimento ambientalista, porque você tem esse incentivo a essas religiões pagãs, né, a Mãe Terra, ao Pachamama e tudo isso daí. Então, tem essa questão, sim, da mudança de paradigma e também do aspecto econômico, porque você teria o socialismo, né, o comunismo sendo aplicado no mundo inteiro, né? E só que com a desculpa de que é porque vai preservar os recursos naturais do planeta, porque do contrário o capitalismo, como só visa o lucro, a exploração, eles vão acabar com o petróleo, vão acabar com o zinco, vão acabar com o manganês, vão acabar com o cobre. Então precisamos de um sistema econômico que seja diferente para fazer com que o planeta sobreviva. Aí você tem, né, todos os outros aspectos da utopia socialista, da utopia comunista, que estão, na verdade, alinhados com os movimentos da agenda ambientalista, porque a agenda ambientalista veio disso daí, né? Foi aquela língua da cobra, né? Que ela se bifurcou ali para que, se o movimento vermelho, digamos assim, naufragasse, tinha um verde para dar continuidade a tudo aquilo dali. Eu espero que tenha sido claro. Não, claro, foi muito. É interessante você falar isso, me trouxe, na verdade, algo que foi mencionado por Michael Jones naquele novo livro, eu só esqueci o nome dele. Modernos Degenerados. Modernos Degenerados. É tratado um pouco em Libido Dominante, né? Inclusive essa questão um pouco dessa relação, mas de forma muito, muito breve. Mas tem uma passagem nesse novo livro dele, acho que é no capítulo 1 ou no capítulo 2, que fala exatamente como porque isso é muito utilizado na questão ambientalista, acho que talvez você fale um pouco sobre isso, como com um fundo de ciência, né? Porque eles têm sempre se utilizam sim, sim. de dados que parecem assim inquestionáveis, né? Exatamente para tentar implantar esses ideais revolucionários. E nesse sentido, me lembrei dessa passagem do livro que Michael Jones faz a seguinte reflexão, né? Do quanto os intelectuais, alguns intelectuais, eles se utilizam de todo o arcabouço da ciência, que foi uma ciência concebida pelo cristianismo, para, na verdade, tentar subverter, se não destruir, tentar subverter todos os princípios cristãos, na verdade, para implantar uma agenda revolucionária. Então, nesse sentido, eu lembrei, né, da questão de você falando isso, do quanto os intelectuais, os cientistas, inclusive, que trabalham com essa questão do ambientalismo, eles vão se utilizar dessa ciência, que, na verdade, é algo que veio do cristianismo, porque os cristãos acreditam que o mundo é bom porque foi Deus que o criou, né? Então há uma beleza no mundo que merecia um estudo, e aí, com base nisso, eles pegam a ciência, se usam da ciência, na verdade, para tentar corromper o cristianismo e tentar implantar os seus próprios ideais revolucionários. Mas eu vou pegar um pouquinho mais específico sobre o nosso tema, e eu queria ver exatamente qual é a relação desse ambientalismo, desse ecologismo, dessa forma como você falou, com relação ao controle populacional. Assim, como é que esse pensamento de que você pode, para salvar o planeta, você deve ou destruir vidas humanas, na medida em que você muitos dos ecologistas são a favor do aborto. Acho que Praticamente todos, né? Praticamente todos. É uma agenda comum, é uma agenda comum dos ideais revolucionários, ou impedir que os seres humanos sejam concebidos, porque seria mais uma quebra também de um mandamento, né, de uma lei divina. Crescer e multiplicar. Exato. Isso. Eu queria que você falasse um pouco agora também sobre esse aspecto. Bem, eu digo que é como se não houvesse uma relação entre ambientalismo e controle populacional. Ao contrário, qual a relação entre o controle populacional e o ambientalismo? Porque o controle populacional é
a ideia, digamos assim, mais antiga, né? Ela já havia sido posta em questão, o problema formulado de alguma forma, desde o início da era cristã. Jim Perron, que é um autor americano, que ele tem um livro, inclusive, muito bom sobre o tema, está disponível só em inglês, mas se consegue encontrar na internet. Eu tenho até um vídeo sobre ele no meu canal, que é Explodindo Mitos Populacionais, Exploding Population Myths, no original, né? Enfim, e aí ele tem um livro e mostra que já no início da era cristã havia uma preocupação com relação à questão populacional, né? E ele cita dois autores da patrística, Tertuliano e São Jerônimo, que nos escritos dele já dizia, nossa, a Terra já tem muita gente, o planeta mal consegue alimentar toda essa população, e aí quando você vai ver, a população naquela época era de uns 250 milhões de habitantes, né, a população mundial. Mas assim, já existia essa preocupação. Só que ela vai ganhar, de fato, a sua roupagem, digamos assim, moderna, na virada do século XVIII para o XIX, com um inglês chamado Thomas Malthus, que ele é estudado até hoje no ensino médio, pelo menos eu estudei sobre ele nas aulas de geografia, né? Normalmente sempre se fala de Thomas Malthus, e eu acho que, inclusive, um pedacinho disso daí é intencional, assim, no sentido que já é para colocar medo nos jovens com relação ao tal do problema populacional, para fazer com que, quando eles cresçam, né, e se tornem adultos, eles venham a ter menos filhos. Mas, enfim, o que é que Thomas Malthus defendia, né? Por que foi que ele escreveu o seu livro? Quem era Thomas Malthus? Né? Como é? Onde vive? De que se alimenta? Né? Assim, Thomas Malthus. Então, ele era um clérigo anglicano, e aqui é muito importante, isso daqui que eu vou falar é algo que Jefferson, né, da confraria, ele já fala também abertamente, diz assim, eu estou cada vez mais, ou cada vez menos me definindo como conservador e mais como católico, né? Falar algo nessas linhas, e isso daí realmente é algo muito importante. Por quê? Porque Thomas Malthus era um conservador. Então, eu estou falando aqui as coisas que não estão exatamente na ordem, né? Então não fazem sentido ainda, mas eu vou explicando aos poucos, aí vocês vão entender, né? As pessoas que forem assistir esse vídeo vão entender qual é aqui o problema em questão. Mas vamos lá. Thomas Malthus, né, falando do que ele defendia e contra o que ele lutava. Ele estava preocupado com uma lei na Inglaterra, ali no final dos anos 1700, né, final do século XVIII, uma lei que ele conseguiu abolir, né, seja, pelo menos os livros que ele escreveu, né, os artigos, foram influentes a tal ponto que as pessoas acreditaram ali no que ele estava escrevendo, e algumas décadas depois eles aboliram essa lei. Era uma espécie de Bolsa Família que existia na Inglaterra naquele período. Certo? Então, vamos ajudar aqui os mais pobres, né? São pessoas que estão passando por necessidades, então, com os impostos que nós pegamos aqui da população, uma partezinha vai ser destinada a eles para reduzir as desigualdades econômicas, etc, etc. E aí, qual era a grande preocupação de Thomas Malthus? Ele falou o seguinte, olha, a população está crescendo, certo? E com isso, há uma necessidade cada vez maior por certos bens e serviços, particularmente a comida, né, e vestimentas, etc. Então, uma população maior vai precisar de mais alimentação, ou seja, vai precisar de uma produção maior de comida. Pronto, deixa eu reformular. Uma população maior vai precisar de uma produção maior de alimentos, né, para alimentar essa população. Então, se você está dando dinheiro para os pobres, você não os incentiva a trabalhar. E aí, qual é o problema disso? É que você não está atacando a verdadeira raiz do problema. A verdadeira raiz do problema é que, para alimentar os pobres, nós devemos fazer com que todos eles trabalhem, porque senão a população deles vai continuar crescendo, já que eles estão recebendo dinheiro sem precisar trabalhar, a população vai continuar crescendo, mas não tem gente trabalhando nos campos para produzir os alimentos para essa população crescente. Então, no final de, sei lá, algumas gerações, vamos ter aqui uma catástrofe, que vai ser algo que vai
vai colapsar a nossa economia, vai gerar uma guerra fratricida, etc, etc, etc. Então, o argumento de Thomas Malthus, que se tornou célebre, ou eu deveria dizer infame, né, foi o de que a população cresce em escala geométrica, enquanto que a capacidade de produção de alimentos cresce em escala aritmética. Sim. Vamos traduzir isso daí. A escala geométrica é uma que vai multiplicando, certo? Então você pega, digamos, o primeiro número é 1 e você vai multiplicando os outros por 2. Então você tem 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 64, 128, 256, ou seja, vai crescendo muito rapidamente. E a progressão aritmética é aquela que você vai adicionando, você vai somando. Então pode ser 0, 5, 10, 15, 20, ou seja, ela cresce de maneira estável, né? É sempre pelo mesmo fator. Então, para Thomas Malthus, o que iria acontecer? Ia chegar a um ponto em que a população seria muito grande, seria maior do que a capacidade de produção de alimentos naquela determinada região, naquela determinada época, e isso iria gerar um grave problema econômico, porque as pessoas não teriam o que comer e elas provavelmente iriam se envolver em guerras, né, por alimentos, iam matar umas às outras para buscar comida, etc. Então isso daí foi o que ficou conhecido como a armadilha malthusiana, né? Sempre que se fala da armadilha malthusiana, estamos tratando de uma situação, né, na qual a população humana cresceu a um ponto maior do que a capacidade de produção de alimentos naquela região. Pois bem, o que Malthus fez, de certa forma, foi aplicar a lei da oferta e da demanda para a questão populacional, para os problemas da população, digamos assim. Então, se você tem uma população maior, isso gera uma maior demanda por alimentos. Então, os alimentos ficam mais caros. E aí, se os alimentos ficam mais caros, os pobres têm menos condições de comprar esses alimentos, então vai haver fome, etc, etc. Então, era necessário para ele você procurar todas as medidas possíveis para conter o crescimento populacional. E em certos momentos da sua vida, Malthus chegou até mesmo a defender as guerras. Ele dizia que as epidemias eram muito boas, né? Porque quando elas vinham matavam muita gente, então pelo menos isso daí controlava a população, o tamanho da população. Enfim, chegou a defender também a abstinência sexual, pessoas que deveriam se casar mais tarde para ter menos filhos. Essa questão de Malthus, inclusive, Gabriel, ela foi retomada recentemente porque uma atriz hollywoodiana, não sei o nome dela, ela chegou a falar a mesma coisa, que o Covid veio e veio, as epidemias vêm, são uma forma boa, ela é ecologista, e é uma forma boa exatamente porque, matando parte da população, você mantém a população, o nível populacional, o número de pessoas sob controle, e aí você tem uma melhoria de vida do restante de toda a população. Ah, pronto. Isso daí é uma ideia tipicamente malthusiana. Veja que existe uma outra falha nesse argumento particular aí que você apresentou, né, dessa moça. Porque, na verdade, o argumento de Malthus ele tem uma grande falha, que é a questão da oferta e da demanda, ele não aplicou de maneira correta. Então, você tem uma série de consequências que podemos inferir a partir disso daí, que vai levar a uma série de melhorias. Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente, mas essa fala aí é que realmente ela é muito, muito interessante, porque ela falou que quando uma parte da população morre, então a qualidade de vida das outras acaba aumentando. Mas isso daí é um erro grave, foi cometido até por Marx e tantos outros. Então deixa eu contar uma história aqui, que vai ajudar a ilustrar isso daí que eu vou falar em breve, né? Que foi quando eu estava na Europa, certo? Para quem não sabe, eu morei nos Estados Unidos, e aí no último ano que eu estava nos Estados Unidos, né, ou melhor dizendo, antes de começar o último ano em que eu morei nos Estados Unidos, eu passei uns 2 ou 3 meses na Europa. E aí foi justamente essa temporada na Europa que mudou muito da minha cabeça com relação ao pensamento, sei lá, do livre mercado, né, liberalismo, esse tipo de coisa. Por quê? Porque nos Estados Unidos,
os trabalhadores, assim, de maneira geral, eles não tinham necessariamente um bom salário, certo? Na verdade, para os padrões brasileiros, o salário dele era excelente, né? Deles era excelente. Mesmo se você fosse trabalhar numa lanchonete, estaria ganhando talvez até o que ganha um professor do ensino médio aqui, né, por hora aula, né, ou hora de trabalho. Hoje, com a cotação do dólar, certamente um trabalhador de lanchonete ganharia muito mais que um professor aqui. Talvez até mais que um professor universitário dessas faculdades particulares. Mas, enfim. Só que, com isso, eles também tinham uma grande flexibilidade dos horários, quando você vai trabalhar, quando você pode trabalhar. Então, de repente, tem pessoas que só podiam trabalhar 20 horas por semana, sei lá, elas estudavam, faziam faculdade e pela manhã e à noite iam trabalhar, ok. Mas elas estavam com mais tempo livre, podia botar 40 horas, ok. Elas estavam com muito tempo livre, muita disposição, botava 50 horas, ok. Então, você tinha essa flexibilidade. E aí, juntava as duas coisas, e qual era o resultado disso? É que você chegava numa cidade pequena, como aquela onde eu morei, né, que não tinha nem 50 mil habitantes, com os alunos da universidade, né, porque se tirasse os alunos da universidade ficava bem menos que isso, mas você encontrava ali lanchonetes 24 horas, funcionando, né, 24 horas por dia, supermercados funcionando 24 horas por dia. Então tinha meio que não vou dizer um clima de cidade grande não, mas tinha essas praticidades, né, da vida. E aí, quando eu estava na Europa, a coisa era muito diferente, porque lá havia um grande número de leis trabalhistas que fazem com que os trabalhadores realmente ganhem bem. Só que, em compensação, há uma série de contrapesos. Né? A economia fica muito mais engessada, porque é mais difícil contratar, já que o empresário ali ele vai ter que pagar uma série de benefícios. Então, você via muito na Europa, por exemplo, restaurantes que eram geridos por pessoas de uma mesma família. Né? O pai, a mãe, os filhos, porque ali fazia tudo de maneira informal, né? Era todo mundo sócio, e aí podia trabalhar, sei lá, 44 horas na semana, ao invés de 40, que devia ser tipo, a regulação bonitinha, assim, enfim, né? Tinha várias coisas dessas. E aí, tive vários casos inusitados quando eu estava na Europa. Uma vez eu estava, acho que em Salzburgo, andando ali pelas ruas com fome, vi uma barraquinha onde o sujeito vendia sanduíche. Isso era o verão na Europa, certo? O verão na Europa é assim, dá 8 horas da noite está claro, certo? Então, isso daí devia ser por volta das 5 da tarde, 6 da tarde, por ali assim. E aí eu cheguei lá na barraquinha e disse, opa, eu quero um sanduíche. Aí o cara olhou assim para mim e disse, não, mas estamos fechados. Aí eu olhei assim, um lugar todo claro, né? Como é, rapaz? A gente tá fechado. Fecha que horas? 5 horas. Aí tinha um relógio na parede do estabelecimento. Eu olhei assim, era tipo 5:05, sabe? E aquela coisa assim, nossa, era cheio das coisas assim. O cara não queria vender o sanduíche de jeito nenhum. Nem que eu pagasse, né? Vamos usar aqui. Nem que eu pagasse, ele queria vender o sanduíche. E aí foi que eu percebi, né? Você tinha casos assim, sei lá, em Viena, uma cidade grande, deve ter 1 milhão de habitantes ou mais, supermercados que fechavam às 7 horas da noite. Aí eu digo, nossa, o pessoal faz o que aqui, né? Porque você sai para trabalhar, quando volta já tem que correr para o supermercado, porque senão ele fecha. Era tudo assim. As pessoas trabalhavam, era muito tempo que ele não tinha, sei lá, dia de domingo você chegava num shopping e só estava aberta a praça de alimentação. Vê que loucura isso. As pessoas não trabalharem dia de domingo no shopping. As pessoas vão sair de casa para fazer compras quando? Aí eu fiquei perguntando. Aí eu vi o seguinte, e isso daí vai amarrar com o pensamento aí dessa atriz de Hollywood. Eu vi o seguinte, é que você tem as pessoas que trabalham, né, os trabalhadores, né, que são tão enaltecidos pelos partidos de esquerda, apesar de que muito ali é mais retórica do que tudo, mas você tem os trabalhadores, né, tem os patrões, só que tem um outro grupo, são os consumidores. E veja só, esse grupo é o mais importante, porque tem gente que é trabalhador, mas todo trabalhador é um consumidor. Tem gente que é patrão, mas todo patrão é consumidor. E tem gente que ainda não trabalha, ou já é idoso, ou é muito jovem.
e essas pessoas são consumidoras. Né? Então, todo sistema econômico que deixa de lado o consumidor é um sistema falho, está fadado ao fracasso. Um grande exemplo disso, o marxismo de maneira geral, né? O comunismo. Ele fala dos produtores, né? A classe proletária, os burgueses, não sei o quê, mas onde estão os consumidores? Não tem. Então, é justamente esse tipo de mentalidade, esse erro, melhor dizendo, né, de você excluir os consumidores e tal, que essa moça daí cometeu. Na verdade, ela cometeu uma variação desse erro, que foi o de ver as pessoas como sendo ou produtoras ou consumidoras, assim. Deixa eu reformular isso daí. Ela estava vendo assim, tipo, você tem recursos naturais no planeta que estão ali já fáceis, sabe? Só falta alguém lá botar a mão, pronto, extrair petróleo. Aqui, tchá, agora eu vou refinar petróleo. Aí joga ali, refinou o petróleo. É assim, entendeu? Então, se você tem 1.000 pessoas vivendo naquele lugar, vem uma peste, mata 200, agora tem 800, essas 800 pessoas estão vivendo muito bem, porque agora vai ter mais comida, o petróleo que antes só dava para as 1.000, agora vai dar para as 800, então o pessoal vai poder andar de carro, vai poder fazer. Só que não é assim que funciona, porque para extrair o petróleo, para produzir alimentos, para transportar o petróleo, para refinar o petróleo, precisa ter gente trabalhando. Então, quando você vê assim uma pandemia, vem alguma doença que mata uma parcela da população, você acaba empobrecendo a população, porque grande parte da riqueza, na verdade, ela precisa de pessoas assim para gerar a demanda necessária para consumir ou para extrair aquele recurso, para refinar aquele recurso, produzir o que quer que seja, você precisa de pessoas. Então, mais pessoas significa mais trabalhadores, significa mais demanda, significa a possibilidade de você colocar estradas, né, aparelhos de telecomunicação que se tornam viáveis quando antes não eram. Então, eu vou dar mais um exemplo, como é que chama? Experimento de cabeça, acho que as pessoas falavam, né? Rousseau, aqueles outros. Vamos fazer um experimento de cabeça, quero você imaginar uma situação. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Temos aqui o mundo inteiro, certo? E vamos supor, Jamile, que todo mundo morra, exceto nós dois. Sim. Nós seríamos pessoas muito ricas, né? Eu poderia chegar aqui na casa do meu vizinho, aqui já morreu, né? Digamos que os corpos desapareceram também, né? Então não tem que me preocupar com nada. Então eu posso chegar na casa do meu vizinho, pegar os CDs dele, o computador dele, os carros, né? Vou ter acesso a dezenas de carros, mas seríamos pessoas verdadeiramente ricas? A resposta é não, porque passado assim algumas semanas, alguns meses, a comida nos supermercados ia começar a apodrecer, ia começar a ter um problema ali numa instalação elétrica que iria quebrar e nós não iríamos saber como consertar, um cano que ia estourar aqui e ali e a gente não ia saber o que fazer. Então, no final de contas, né, passado algum tempo, é como se toda a riqueza que nós outrora teríamos, né, ou tivemos nas nossas mãos tivesse se deteriorado, porque não tem mais quem faça a manutenção, quem conserte, e daqui a pouco ia faltar comida também, porque toda a comida que poderíamos ter acesso ia começar a apodrecer e tal, e aí a gente teria que sair, sei lá para onde, para uma mata ali em direção a Camaragibe, ou ir até o rio Capibaribe tentar pescar, que, aliás, seria muito difícil, né? Enfim, mas seria alguma coisa desse tipo assim, ou seja, você precisa de pessoas para fazer todas essas coisas. Não, sim, sim. Então, veja, o crescimento populacional, ele está ligado ao crescimento econômico. Para você, pronto, um outro experimento de cabeça, né? Você está aí, você é uma advogada, aí digamos que você está num avião, certo? Com, sei lá, mais umas 100 pessoas, e aí vem um clarão assim, e vocês são teletransportados para um planeta inabitado, assim, pelo menos que tem vida, né, em abundância, mas nenhuma vida inteligente ainda. E aí o avião
faz um pouso forçado, saem ali a 100 pessoas e tal. Quais são as primeiras preocupações dessas pessoas que foram teletransportadas para esse lugar, né? As preocupações materiais. Encontrar água potável, alimentos, sim, e depois fazer as suas casas, né? E vestimenta, eventualmente. Pronto, isso daí são as primeiras preocupações delas. Ou talvez cuidar de alguma pessoa que seja doente, etc. Então, não vai haver necessidade de ter um advogado ali. Ou seja, todo o seu conhecimento é como que desperdiçado, né, naquele contexto ali. Não existe demanda por um advogado, certo? Não vai existir demanda por um clarinetista, não vai existir demanda por um repórter que faz cobertura de eventos esportivos, um narrador de futebol, não precisa disso. Então veja que quando há o crescimento populacional, começa a surgir com ele uma série de demandas por profissionais de diversas áreas, e esses profissionais vão se tornando cada vez mais especializados. Então, voltando para esse exemplo das 100 pessoas ali no mundo paralelo, vai ter uma pessoa que começa a confeccionar as roupas dos outros, né? Só que vai ter que ser bom em tudo, vai fazer camisa, vai fazer vestido, fazer calça, vai fazer saia, e aí talvez essa pessoa faça ali uma coisa que sirva. Mas se a população fosse de 1.000, 2.000 pessoas, aí ele poderia se especializar em uma coisa dessa. Não, eu só faço camisa para homem. Você quer calça? Você quer uma saia, um vestido? Vá para aquele dali ou para aquela dali. Né? Aí cada uma dessas pessoas ia se especializar em confeccionar um tipo de roupa e iria ter uma produtividade maior. Né? Ou seja, iria fazer mais bens, produzir mais bens numa determinada quantidade de tempo. Então, o que é isso? Uma maior geração de riqueza. Sim. Certo? Então, você precisa de mais pessoas para que haja um crescimento econômico. Porque, além disso, tem também a questão que eu mencionei há pouco dos transportes e dos meios de comunicação, porque se você tem ali esse grupo de 100 pessoas, ninguém vai pensar em construir uma estrada para ligar com um grupo de 10 pessoas que está ali a 3 quilômetros de distância. Né? É muito trabalho para fazer isso daí. Mas se no outro lado tivesse, sei lá, 500 pessoas, aí, opa, agora realmente a gente precisa dessa estrada a todo custo, que aí a gente vai conseguir fazer mais comércio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, veja que a própria infraestrutura de transportes, de comunicação, aumenta o tráfego não só de bens e serviços, mas também de ideias. Né? Essa conversa que nós estamos tendo aqui só é possível por conta dos avanços tecnológicos. Se isso fosse 100 anos atrás, eu teria que ter ido até a sua casa e, na verdade, a gente nem teria como gravar, provavelmente, né? A não ser que tivesse um daqueles aparelhos assim antigões que captassem o áudio, e ia ser uma coisa bastante instável, né? E que não teria confiabilidade, enfim, a gente estaria, pô, será que vai dar certo mesmo? Mas veja só, estamos aqui conversando sobre ambientalismo, sobre controle populacional. Essa palestra vai ficar, essa conversa, melhor dizendo, vai ficar gravada, e uma pessoa daqui a 3 semanas, 4, talvez até daqui a alguns anos, pode vir assistir isso daqui, achar interessante e comentar. E, puxa, então veja, são ideias que estão quicando, né, de um lado para o outro. E essas ideias estão quicando por conta dos avanços tecnológicos que são possíveis, esses avanços de comunicação são possíveis por conta, dentre outras coisas, da densidade populacional da nossa cidade. Porque se nós estivéssemos numa aldeia indígena de Roraima, que, sei lá, tivesse uma densidade populacional de média ali na região de 5 habitantes por quilômetro quadrado, não faria sentido você construir uma infraestrutura de telecomunicações como essa que nós estamos usando aqui. Né? E tudo isso Então, que você coloca, Gabriel, bate exatamente nessa questão econômica, vai explicar exatamente o porquê dos grandes países, né, dos países considerados líderes, assim, mundiais que pautam essa agenda globalista, que pautam essa agenda globalista, eles quererem, na verdade, controlar a população dos países mais pobres.
né, na Aham, África exato. por exemplo, aqui na África, América Latina. na América Latina, isso. Porque isso vai Exato. explicar isso. Não permitindo que essa população cresça, você também não permite que essa população se desenvolva economicamente da forma como você explicou. Exato. Inclusive tem um documento muito importante, né, famoso disso daí, é o relatório Kissinger. Henry Sim, Kissinger foi um secretário de Estado americano, ainda vivo, desgraçado, com uns 90 e tantos anos, eu acho, que ele escreveu pelo menos ele chancelou, né, não sei exatamente, esse documento nos anos 70, que era um documento confidencial do governo americano, mas que foi desclassificado por conta dos regulamentos que ele tem lá, e veio a público, talvez nos anos 90, não lembro exatamente ao certo quando, mas era justamente falando disso daí, o controle populacional, sobretudo em países da África, da América Latina e de partes da Ásia, né? E aí tinham, acho que foi mais ou menos na época que Kingsley Davis estava em ascensão, assim, mas, enfim, vou falar dele depois, né, se der tempo, mas ele propunha, Henry Kissinger, né, no seu relatório ali, justamente maneiras para frear o crescimento populacional desses outros países, porque eles poderiam ser uma ameaça para os Estados Unidos, ou pelo menos esse era o objetivo declarado dele, né, embora Kissinger tenha sido também uma das pessoas por trás do crescimento, do desenvolvimento econômico da China. Então, vou ficar aqui um pé atrás, né, antes de falar alguma coisa sobre ele, com relação ao seu americanismo, né? Ele não é um patriota desse, certo? Não é enfim. Só que aí, quais eram as preocupações, né? O crescimento populacional desses países que tinha ali no meio a Índia, a Nigéria, o México, crescimento populacional poderia levar a um enfrentamento do domínio militar americano, porque com o maior número de pessoas no país, haveria mais pessoas se alistando no serviço militar e, consequentemente, o exército ficaria mais forte e poderia pôr em xeque o domínio americano naquela região. Mas tinha também o aspecto econômico por trás. E veja só, isso daí é extremamente interessante. Por quê? Porque quando a população começa a crescer demais, certo? Vai haver uma espécie de colapso, digamos assim, pelo menos ou deveria haver um colapso da legislação trabalhista. Por quê? Porque ela deveria se tornar cada vez mais flexível para acomodar esse número crescente de pessoas. Porque se ela permanecer rígida, como sempre, como era anos antes do crescimento populacional, as pessoas vão simplesmente ficar pobres porque vai ser difícil contratar gente. Mas como tem muitas pessoas precisando trabalhar, o aumento da demanda, né, ou melhor dizendo, da oferta de mão de obra, resulta em salários mais baixos que acabam beneficiando também aos consumidores, né, porque eles, por sua vez, terão acesso a produtos mais baratos. E aí, no final de contas, quando a economia estivesse em plena atividade, com medidas, digamos assim, liberais, né, ou seja, você teria que cortar um monte de regulações, né, de regulamentações, da burocracia necessária para contratar e adotar uma economia mais liberal, ia vir juntamente com isso um impulso, um incentivo para a industrialização daquele país, né? Porque a mão de obra é barata e os investidores estrangeiros iam ficar de olho para instalar suas fábricas ali, porque iam pagar menos para a mão de obra, e aí eles iam produzir um produto que ia ficar mais barato e teria mais competitividade no mercado internacional. Então, isso daí iria, por sua vez, trazer emprego e renda para aquela população. Só que isso daí em detrimento do quê? Dos países desenvolvidos, né? Porque essas fábricas iam sair dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá e iam se instalar no México, em Bangladesh, no Sri Lanka e assim por diante. Então, há, sem dúvida, essa preocupação por parte de uma elite globalista e, curiosamente, muito do que eu aprendi sobre isso daí veio de um livro de um esquerdista. Agora, eu não lembro exatamente nem qual é o título, eu posso pegá-lo ali depois para colocar, mas de que trata o livro? Ele estava olhando, assim, o autor analisou a agenda americana, ou melhor dizendo, a atuação da USAID, que é a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional,
É uma coisa assim, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, né? A USAID, como ela atuou no Brasil no final dos anos 50 e início dos anos 60, porque foi naquela época que Cuba havia se tornado comunista, então havia aquele medo, né, de que os outros países da América Latina iam todos se tornar comunistas, por conta de uma onda que estava varrendo o local, né, uma onda comunista que ia pegar aqui, sei lá, Francisco Julião, com as ligas camponesas, e começar a implantar um comunismo, daqui a pouco se espalhava pelo Brasil inteiro, pegava Uruguai, Paraguai, Argentina, a América Latina toda comunista. Aí eles queriam impedir que isso acontecesse, os americanos, e eles passaram a utilizar essa agência de desenvolvimento internacional para dar dinheiro, né, financiar certos projetos nos países subdesenvolvidos, particularmente na América Latina. Só que veja só o que aconteceu. Havia, naquela época, um economista muito renomado aqui no Brasil, chamado Celso Furtado. Era Celso Furtado? Peraí. Acho que era isso mesmo. Eu estou confundido com um cientista que é o do currículo Lattes, mas esse é César Lattes, enfim, enfim, Celso Furtado. Era esse mesmo. Não sei porque eu confundi, mas enfim. Então, Celso Furtado, né, um economista muito respeitado, apesar de ser um esquerdista, né, acho que é um pós-keynesiano, era a vertente ali que ele seguia, mas, enfim, ele tinha uma ideia desenvolvimentista para o país. Era a seguinte: olha, nós precisamos investir em transportes, energia elétrica e indústria. Aí por que isso daí? Transportes era para escoar a produção industrial do país, energia elétrica para alimentar a indústria. E a indústria era o que, de fato, ia gerar emprego e renda para a população. Então, a ideia dele era essa, de você construir rodovias, ferrovias, hidrovias, para fazer com que a produção industrial pudesse ser escoada. Aí você colocava energia elétrica, sobretudo nas cidades do interior, e jogava um monte de indústria ali. Então, eles poderiam produzir bens e serviços, né, sobretudo bens ali de consumo, que seriam distribuídos para o restante do país, talvez até para o mundo, e isso iria trazer renda para a população, que, por sua vez, iria se traduzir numa melhor qualidade de vida. As pessoas teriam mais dinheiro, elas poderiam colocar seus filhos em escolas melhores, ter acesso a serviços melhores, a planos de saúde, etc, etc. Então, essa era a ideia dele para o desenvolvimento econômico do Brasil, especificamente do Nordeste, né? Ele foi superintendente da Sudene. Só que os americanos eram contrários a isso. Então, veja, Celso Furtado chegou com um planejamento todo bonitinho, sabendo que os americanos queriam dar dinheiro aos brasileiros para melhorar a qualidade de vida da população local, né? Pelo menos com a desculpa de que isso iria impedir o alastramento do comunismo, né? Ou seja, se as pessoas estão contentes com o que têm, elas não irão buscar a revolução comunista. Era mais ou menos essa a ideia dos americanos. Só que os americanos disseram não. Por que eles disseram não? Porque eles queriam investir em escolas, habitação e saúde, né? Hospitais, clínicas, etc. Porque isso daí era o que iria melhorar a qualidade de vida da população. As pessoas vão ter agora uma casa onde morar, vão ter acesso a serviços de saúde e vão ter acesso à escola para os seus filhos. Os seus filhos vão estudar e conseguir boas posições aí no futuro. Tá ok. Só que tem um problema. Para você investir nisso daí, se fosse de fato melhorar a qualidade de vida da população, é necessário, antes de tudo, que as pessoas tenham renda. Sim. Porque de nada adianta você ter uma escola que vai formar advogados, né, que vai formar médicos, dentistas, se as pessoas estão em casa lutando para pagar a conta de luz. Entendeu? Para conseguir alimento para os seus filhos. Eu estou falando aqui escola para formar, sei lá, dentistas, médicos, na verdade já precisaria de não só escola, mas universidade, né? Então veja que para chegar lá o caminho é ainda mais longo do que esse que eu estou fazendo aqui, esse que eu tracei agora. Então veja, tudo que os americanos fizeram para melhorar a qualidade de vida da população local
era justamente com o intuito declarado de impedir a disseminação do comunismo. E eles acabaram fazendo várias obras de infraestrutura que não trouxeram benefícios duradouros para a população, porque não ajudaram verdadeiramente no desenvolvimento econômico dos habitantes daquela região. E aí tudo isso daí está ligado ao relatório de Henry Kissinger, que eu citei agora há pouco, porque a mentalidade de Kissinger era mais ou menos essa. Você vai tentar melhorar a qualidade de vida da população. Isso, de certa forma, era o quê? Era como que tentando fazer com que essas pessoas deixassem de trabalhar, né? Ou seja, vamos dar dinheiro para que elas se contentem aqui com isso, elas tenham menos necessidade de trabalhar, de inovar, de buscar sei lá, algum aperfeiçoamento, né? Algum curso que vai trazer um melhor retorno, e aí com isso essas pessoas não vão necessariamente buscar se envolver de fato numa economia, no desenvolvimento da economia local. Então, ia manter, no final de contas, manter aquela população economicamente subjugada. Entendi. Gabriel, e se a gente falou um pouco no começo, com relação à solução para os ecologistas de uma forma geral, os ambientalistas, nessa questão da fala lá da atriz, mas também refletido isso nos seus intelectuais, nos ecologistas, nos ambientalistas, nós dissemos que para eles a solução é ter menos gente, né? Ter menos pessoas no mundo, então o controle dessa população. Só que para isso nós pensamos o seguinte, né? Quem vai escolher quem vive fora esse controle populacional, né? Que parte da população não deve existir. Quem vai escolher isso, né? A quem cabe essa escolha, né? De que forma fazer isso? E me trouxe uma outra coisa, né? Que é essa questão do envolvimento desse ambientalismo, desse ecologismo com a questão da eugenia. Se tem alguma relação próxima, e se essa relação próxima existe, de que forma ela é entendida? Sim, existe de fato uma relação de tudo isso daí com a eugenia. E é interessante notar que, por exemplo, muitos dos magnatas que estavam envolvidos com o que nós chamamos, né, de globalismo, ou que falavam da nova ordem mundial, né, estavam ali naquele grupo da elite financeira, né, que buscava manipular o cenário internacional para que ele se direcionasse para uma organização desse tipo, né, de órgãos de governança global. Muitos desses magnatas eram abertamente eugenistas. Então, para citar aqui o caso de J.P. Morgan, né, que era um banqueiro, ele tem inclusive ainda hoje, né, um banco muito famoso nos Estados Unidos com o nome dele, e o sobrinho dele foi presidente acho que é a Associação Eugenista da América, alguma coisa desse tipo, assim. Então, era uma outra pessoa que também estava muito envolvida com tudo isso daí. E aí você vai ver que tem conexões de todo esse pessoal com Margaret Sanger, que foi a fundadora da Planned Parenthood. E aí, alguns desses banqueiros patrocinavam também, ou patrocinaram o Partido Nazista na Alemanha. E aí, Margaret Sanger, quem foi ela? Ela foi, digamos assim, a maior abortista da história da humanidade, né? Podemos dizer, a que mais lutou para a disseminação do aborto, de clínicas de aborto, etc. E Margaret Sanger, ela quase sempre colocava as suas clínicas em bairros selecionados nos Estados Unidos. Então, eram bairros que tinham maiorias, às vezes eram católicos e judeus, né? Que ela não gostava desses aí, até porque eles também tinham muitos filhos, né? Vale a pena dizer. E também bairros de hispânicos, né, de latinos e negros. Então, principalmente hoje em dia, né, as clínicas da Planned Parenthood normalmente estão situadas em bairros negros. E é justamente uma espécie de forma de eugenia. Se você vê os índices de aborto nos Estados Unidos, vai ver que a quantidade de negros, eles estão assim, de mulheres negras, né, que buscam as clínicas de aborto estão como que desproporcionalmente representadas, ou seja, digamos que
os negros sejam 10% da população americana. Eu não sei os dados de cabeça, tá? Mas estou falando aqui. Mas as mulheres negras representam 35, 40% das pessoas das mulheres que procuram as clínicas de aborto, né? Então, veja que existe, de alguma forma, não vou dizer que é uma propaganda, né, que é direcionada a essas pessoas para que elas abortem, porque seria, sei lá, algo esdrúxulo, mas é mais ou menos isso, né? Eles conseguem, de alguma maneira, se infiltrar ali em uma parcela da população para fazer com que justamente aquelas mulheres sejam mais propensas a buscarem o aborto, né? E aí, se você for ver toda a história da Planned Parenthood, de várias outras fundações, vai ver que havia, sim, esse interesse pela eugenia, né? Vamos citar aqui um exemplo, só alguma coisa aí para já ir formando o imaginário, né? Para usar uma expressão muito em voga das pessoas. Quem já leu o livro O Admirável Mundo Novo, ele trata de uma sociedade que as mulheres elas deixaram de engravidar, né? Todas elas fazem uso de anticoncepcionais, né, o tempo todo, só que as pessoas responsáveis pela procriação, né, elas conseguem extrair alguns óvulos das mulheres e fazem toda a reprodução, né, in vitro, ou seja, fazem ali uma fecundação, colocam lá os bebês de proveta, etc. Então eles acabam crescendo em laboratórios, são meio que plantados, né, digamos assim, nessas, digamos, fábricas. E aí, enfim, tem toda uma dissociação entre o sexo e a procriação que é mostrada nesse livro. E, curiosamente, o autor, Aldous Huxley, era uma pessoa que estava muito envolvida no meio. Julian Huxley, que era o irmão dele, era um dos grandes nomes desse pessoal globalista, né, na época, um dos líderes do movimento globalista. E aí, o que o Aldous fez foi basicamente escrever um livro onde ele meio que contava, né, em forma ficcional, tudo aquilo que ele vinha ouvindo das discussões que ocorriam no círculo de debates do qual o irmão dele fazia parte. Então, veja só, quando você tem essa busca, essa tentativa por realmente reduzir a população mundial, vou abrir aqui um parênteses, né, existe na Geórgia, nos Estados Unidos, umas pedras assim, que às vezes é chamado de Stonehenge americano. Ninguém sabe ao certo como é que foi para lá, mas são uns blocos assim, bem grandes, que têm como que uns mandamentos inscritos, né, nessas pedras, e são as coisas assim meio que da nova ordem mundial, né, do globalismo, da nova era e tudo mais. E um dos mandamentos ali é que é como se fosse o objetivo deles de reduzir a população mundial e mantê-la estável no nível de cerca de 500 milhões de pessoas. Ou seja, vai tornar a população mundial menor do que 10% do que ela é hoje. Então, veja, quando você chega num nível tão baixo desse de população mundial, e aí eles vão eventualmente querer escolher quem é que vive e quem é que morre, né? Você tem que ter esses certos critérios para tomar essas decisões. E um dos primeiros critérios, que inclusive é mostrado no livro de Monsignor Juan Cláudio Sanaúja, Poder Global e Religião Universal, é que as pessoas que verdadeiramente devem ter direito ao sistema de saúde pública, né, sobretudo, e que são as pessoas que eles querem que vivam, basicamente, são aquelas que têm condições para se tornar adultos saudáveis e produtivos. Certo? Saudáveis e produtivos. Então, se a pessoa nasce, ou ela já é diagnosticada, né, faz um ultrassom ali quando ainda está no útero, e é diagnosticado com algum defeito congênito, alguma malformação, então já não é uma pessoa que será um adulto saudável. Provavelmente, né, será descartado, né, de alguma forma, ou não terá acesso aos sistemas de saúde e acabará perecendo, né, porque eles têm várias maneiras de implementar a eugenia, certo? Não é necessariamente só o aborto, não. Você vai encontrar outros casos disso daí também. Pronto, para citar mais um desses casos. Né? A utilização da questão da mentalidade contraceptiva, né? Sim, com certeza. Com certeza.
Mas tem um caso que é emblemático, né, muito ligado a essa agenda ambientalista, que foi de um livro escrito no final dos anos 60, se não me engano, mas deve ter sido publicado ali por volta de 72, de Rachel Carson, chamado Primavera Silenciosa. E se eu não me engano, ele é até um livro de ficção. Eu não acho que ele seja um livro de uma dissertação propriamente, não. Mas, se não me engano, é uma narrativa mesmo, uma ficcional. E de que trata o livro? A autora, né, buscou colocar, incutir, né, na cabeça das pessoas essa ideia de que você poderia ter algum veneno, certo? Aí podia ser um pesticida, um inseticida. Ela tinha um elemento, uma substância em mente, foi o DDT, que é assim, o melhor inseticida já utilizado, né, descoberto na história da humanidade. Ele era barato, matava todos os mosquitos com grande eficácia e não trazia nenhum tipo de prejuízo ou efeito colateral para o ser humano. A pessoa não se intoxicava de DDT, né? Não tinha esses problemas de saúde assim que poderiam vir por conta de uma inalação da substância, enfim. E o DDT ele era responsável por uma pelo quase que desaparecimento da malária, pelo menos nos países desenvolvidos. Até assim, o final dos anos 60, mais ou menos em 67, já muitos países desenvolvidos deixaram de registrar casos de malária. E Tom Bethel, que foi o autor de O Manual Politicamente Incorreto da Ciência, é um livro que eu tenho aqui, a mostrar depois, né, que ele narra, né, toda essa questão da proscrição do DDT, ele cita casos assim, sei lá, no Sri Lanka, na Índia, era lugares que tinham 2 milhões de casos de malária por ano, e depois do DDT, num determinado ano foram registrados 20 casos. Ou seja, quedas assim, praticamente a doença desapareceu. Só não da África, porque eles não haviam utilizado o DDT assim, na África como utilizaram nos demais países. Mas foi um sucesso, foi um sucesso. Matava lá os mosquitos e as pessoas deixaram de contrair malária, muita gente deixou de morrer de malária. Mas o que aconteceu? Rachel Carson escreveu esse livro, A Primavera Silenciosa, e contava essa história, né, de que você ia envenenando os mosquitos, você acabava prejudicando toda a cadeia alimentar. Então tinha outros bichos que iam se alimentar dos mosquitos e talvez eles consumissem os mosquitos que tinham sido envenenados, então a quantidade de veneno no organismo deles ia crescendo e eventualmente eles iam ser consumidos por seres humanos, né, que iam acabar contraindo câncer, sei lá mais o que, além de gerar grandes desequilíbrios na natureza, né? Ou seja, as pessoas iam morrer de doenças, particularmente do câncer, porque estavam se envenenando com esses produtos e, por outro lado, a natureza iria ficar, perder a sua estabilidade por conta dessa, digamos assim, matança indiscriminada dos mosquitos, causada por esse inseticida terrível e tal. E aí, isso daí acabou fazendo a cabeça de muitas pessoas nos Estados Unidos, e essas pessoas acabaram lutando pela proscrição do DDT no país. Então, era para proibir a sua produção e o seu uso. Só que não foram encontrados nenhuma evidência científica que comprovasse esse perigo do DDT. Mas, por conta da força mesmo da agenda ambientalista, junto com o impacto que esse livro causou e tudo mais, decidiram por seguir em frente e fizeram aí a proscrição do DDT, e o resultado foi que os Estados Unidos, que era o país que produzia, né, esse produto e exportava para o restante do mundo, então a malária começou a voltar, particularmente nos países subdesenvolvidos. E aí estima-se que o número de pessoas que morreram de malária desde a prescrição do DDT tenha, seja algo assim, da proscrição do DDT, perdão, seja algo assim da ordem dos 50 milhões de pessoas. E a maioria deles africanos, né, negros. Aí veja, se você vê toda a comoção causada pela Covid, né? O pessoal da OMS, aquele Tedros Adhanom, isso é muito triste. E esse diretor da OMS, veja só, tem histórias que ele
escondeu casos, jogou para debaixo do tapete casos de epidemias de cólera que estavam acontecendo na Etiópia quando ele era ministro da Saúde, certo? Tem acusações gravíssimas. Quando ele foi nomeado para ser o presidente da OMS, vieram mais de uma dezena de organizações internacionais que fizeram abaixo-assinados, dizendo não queremos esse homem na presidência da OMS. E ele está aí, né? Mas, enfim, se você chegar para uma dessas pessoas, né, e falar da Covid, eles, é muito triste, né? Sei lá quantas milhões de pessoas morreram, mas eles não mostram nenhum pingo de remorso pelo que vem acontecendo na África com a questão da malária. Para citar só um caso assim, né? Então, veja, isso daí pode se enquadrar numa questão de eugenia? Eu creio que sim. Sim. Eu creio que sim, mas é algo muito mais velado, entendeu? É muito mais difícil de você traçar o fio da meada, né? De você chegar a um verdadeiro culpado e tudo mais. Mas acho que faz parte também desse movimento. Faz parte desse movimento. Assim, muito mais assunto aqui, né? Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de vídeo, um pouco mais de 1 hora de vídeo, e eu queria que você deixasse um material complementar, já que a gente não consegue esgotar, a gente não chega nem perto aqui de esgotar o assunto. Uhum. Exato. Alguma coisa... Tem ainda um tópico que a gente não falou, Isso. já pode ser o tema aí para uma próxima live. Eu acho que eu vou encaixar, e eu vou encaixar em outras coisas que eu já penso em falarmos também. Uhum. Mas eu queria que você deixasse, por favor, uma bibliografia interessante para que as pessoas pudessem saber mais sobre o assunto. Você falou que ia mostrar talvez alguns livros, né? Isso. Tem aqui já uma série de livros separados, né? Muitos deles eu tenho vídeos no meu canal falando deles. Eu ia dizer exatamente, deixe os vídeos do seu canal também, faça Isso. a sua propaganda. Pronto. Então, acompanhe lá Gabriel Fernandes, né, no YouTube. Você provavelmente vai encontrar, se não encontrarem, bota assim, sei lá, Gabriel Fernandes, Libido Dominante, que é o nome do livro de Michael Jones, né, que é um dos mais vistos do canal. Aí normalmente aparece assim, se não encontrarem o canal, só colocando o meu nome, aí faz esse outro. Mas aí muitos dos livros que eu vou citar aqui tem algum vídeo meu já falando sobre eles, e boa parte desses livros são também dos que eu chamo, né, de livros doutrinários, do pessoal do conservadorismo, que vocês vão encontrar nas livrarias da SEDET, sabe, nesses lugares que estão vendendo, né, se especializando em vender esses livros com uma abordagem conservadora, digamos assim, aí são relativamente fáceis de encontrar aqui no país. Então, um deles, esse daqui, né, Impostos Globais para o Governo Mundial, de Cliff Kincaid, um americano. Foi um livro escrito ali na década de 90, acho que durante o governo Clinton, se não estou enganado. E tem algumas coisas assim que soam meio arcaicas hoje, né, por assim dizer, que ele estava escrevendo há mais de 20 anos, mas muito do que ele escreveu permanece relevante para nós hoje. E tem aqui alguns capítulos de interesse, e um deles, particularmente, se chama De Volta à Natureza, onde ele vai tratar de ecoterroristas e de como o movimento ambientalista, de maneira geral, está ligado a esse pessoal das organizações, né, dos organismos de governança global, ou seja, de você tentar criar instituições supranacionais que não vão responder às pessoas dos países, mas que vão mandar em todo mundo, basicamente, né? E aí ele explica essa questão aqui. Então, um bom livro para tratar do assunto é esse de Cliff Kincaid. Temos aqui um livreto, acho que do Vaticano, assim, o Conselho Pontifício para a Cultura e do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, que é esse daqui, O Cristianismo e a Nova Era, que eu acho até que pode ser encontrado na internet. Esse daqui tem um PDF, provavelmente no site do próprio Vaticano, deve ter alguma coisa assim. E aí eles falam dessa questão da nova era, né? O que é esse movimento, quem são essas pessoas, as ideias que eles defendem, né? E aí tem
uma mistura dessa volta ao paganismo com ideias esotéricas, né, coisas gnósticas, influência da cabala, de sei lá mais o que, tudo ali meio misturado, sabe? Aí faz essa porqueira e joga para as pessoas aí. Gosta, né? Como? Confuso do jeito que esse povo gosta, né? Exato, exato. E aí, bem, temos um livro tratando dessa parte que diz respeito, digamos assim, ao aspecto espiritual, se é que podemos chamar assim, do lado, né, do movimento ambientalista. Mas um outro livro que é melhor ainda sobre esse assunto, a parte espiritual, é esse daqui, Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Rantuado Sanaúra, né, que eu citei algumas vezes aqui ao longo do vídeo. Que ele fala aqui, por exemplo, do novo paradigma de família, né, que você tem, não é mais aquela questão pai, mãe e filhos, né? Pode ser 2 pais, 3 pais, 4 mães, 2 tias e um cachorro. Mais cachorros, né? Cachorros, exatamente. Né? Então, tudo isso daí são novas ideias de família, novos paradigmas de saúde, e é justamente aqui que ele trata dessa questão da eugenia, né? Que ele vai falar não só do aborto, mas também da eutanásia, e diz justamente isso: os adultos saudáveis e produtivos são os únicos que terão lugar na nova sociedade, a sociedade da nova ordem mundial. E tem várias outras coisas aqui que são de interesse, sobretudo para os católicos, né? Que ele está falando muito dessas mudanças que o pessoal da nova ordem mundial, né, que os globalistas tentam impor aí para você ter uma... É como se fosse uma nova religião, é um novo tudo, né? Eles estão querendo mudar a própria estrutura da sociedade, né? A organização da sociedade. Então, eles têm que mudar, entre outras coisas, a maneira como as pessoas pensam. E aí, por isso, vem batendo tanto nessa tecla da mudança de paradigma, né? Temos aqui alguns livros científicos, ou seja, que mostram, né, coisas da ciência. Um deles é esse daqui, o Manual Politicamente Incorreto da Ciência, que traz capítulos muito interessantes, apesar de ser também um livro já um pouco mais antigo, né, deve ter cerca de 20 anos, um pouquinho menos, uns 15, 16 anos que ele foi publicado, mas ele fala aqui do aquecimento global, ele já mostra algumas coisas. É um livro introdutório, certo? Mas já dá um material para você se situar no assunto. Ele defende o uso das usinas nucleares, né? Porque os ambientalistas, eles criticam praticamente tudo, certo? Você coloca uma termoelétrica, vai jogar muito dióxido de carbono na atmosfera. Faz uma hidrelétrica, não dá porque represa a água que vai ser dos peixinhos e dos pescadores. Você faz aquelas turbinas eólicas, não pode, porque isso daí mata pássaro, mata morcego, eles vão voando ali, chega a pá, mata, pronto, é um desastre ecológico, né? Aí você não pode produzir energia, né? Então, ele mostra isso daqui no livro e fala não só desse argumento, né, ridículo dos ambientalistas, mas também defende outros tipos de energia mais limpa e mostra, né, a questão dos resíduos que geram, por que elas são de fato mais limpas. Fala também da radiação, da proscrição do DDT, né, toda essa história que eu mencionei aqui de Rachel Carson é citada aqui nesse livro. Tem um outro livro desses do Manual Politicamente Incorreto, que é o das Mudanças Climáticas. Esse daqui, ele por ser mais recente, tem uma vantagem que é justamente nas notas, né, no final aqui a parte da bibliografia, das anotações que ele coloca, são várias e várias páginas, né? Tudo isso daqui que eu estou mostrando são páginas de notas que ele mostra, sei lá, artigos de jornal, artigos científicos, tudo isso aqui, eu estou ainda no capítulo 8º e ainda vem passando as páginas, ou seja, são muitas notas. E por ser um livro mais recente, muitas das notas vão estar em links legais, certo? Ou seja, esse daqui, muitos dos links que ele cita vão estar corrompidos, porque foi uma coisa de 15, 16 anos atrás. Então, esse daqui, por ser mais recente, você consegue encontrar ainda boa parte do material que ele cita. Aí tem, inclusive, uma parte bem interessante do livro que ele mostra artigos científicos que dizem o contrário, certo? Ou seja, um diz assim,
o aquecimento global foi responsável por aumentar a área verde na Amazônia. Aí um outro diz, o aquecimento global foi responsável por diminuir a área verde na Amazônia. E dois artigos publicados no mesmo jornal científico, Dizendo. exato, dizendo exatamente o contrário uns dos outros. E ele coloca assim, tipo, uma lista de 20 pares de artigos, né, que falavam, sei lá, a quantidade de rãs vai crescer, a quantidade de rãs vai diminuir, vai aumentar a neblina, vai diminuir a neblina, e aí sai mostrando, né, tudo isso aí. Então, bem interessante. Esse livro aqui, livro curtinho, excepcional, hein? Psicose Ambientalista, que ele é bem conciso, foi de Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, e ele fala aqui de toda essa paranoia, né, da narrativa catastrofista, que o mundo vai se acabar porque a população está crescendo, jogando muito dióxido de carbono na atmosfera. E aí ele traz umas falas aqui, né, de ambientalistas radicais, de um lado, né, ambientalistas radicais, e de outro também de pessoas que são chamados céticos, né? E veja só, entre os ambientalistas radicais, nós encontramos pessoas como Osama Bin Laden, né, que era um ambientalista, né? Ele defendia essa coisa. Tem Maurice Strong, que é muito envolvido com essa agenda da governança global. E aqui, na primeira página do capítulo 5, tem uma frase de Evo Morales e um de Hugo Chávez, e falando assim, tipo, o capitalismo é o maior assassino do clima. O outro diz, se queremos preservar o planeta, temos que acabar com o sistema capitalista. Então, ele mostra mesmo essa coisa do que chamamos de melancia, né? Ou seja, verde por fora, vermelho por dentro. Pessoas que têm defendem abertamente, né, a agenda ambientalista, ou seja, são verdes por fora, mas por dentro o que elas querem mesmo é implantar a revolução. Aqui, mais um livro científico, né? A Fraude do Aquecimento Global, de Geraldo Luiz Lino. Esse daqui tem muitos e muitos dados, ele coloca assim, vários gráficos, artigos científicos falando sobre as variações de temperatura, né? Ele mostra casos, não sei se você chegou a ler um livro, acho que é Ponto de Impacto, de Dan Brown. Dan Brown, antes daqueles livros pelos quais ele ficou famoso, ele escreveu até uns livros interessantes. Um deles foi Ponto de Impacto, que era de uma trama assim, envolvendo a NASA, né, nos Estados Unidos. E lá eles estavam fazendo uma pesquisa científica que é parecida com uma das que Geraldo Luiz Lino cita aqui no livro, que é o seguinte: no planeta Terra, ali, se você chegar numa região bem fria, tipo na Antártida, Vladivostok, na Rússia, né? Normalmente você tem uma camada de gelo perene. Então, o que acontece é que quando chega um novo inverno, vem uma outra camada e vem mais outra camada, elas vão se sobrepondo. E o que acontece é que quando tem essas duas camadas sobrepostas, normalmente fica uma pequena bolsa de ar no meio delas. E essa bolsa de ar, ela serve como uma espécie de fotografia da atmosfera naquele ano. Ou seja, se você for contar as camadas, uma por uma, né, das que se formaram, você consegue ver. Essa bolsa de ar corresponde mais ou menos ao ano de 1073, ali aproximadamente, né? Ou seja, aquele último, as últimas décadas do século XII, do século XI, aliás, eles conseguem chegar a esse nível de precisão. E aí, com base nisso, fazem uma série de medições com relação ao nível de dióxido de carbono na atmosfera e, sobretudo, a temperatura do planeta, que é estimada por certos métodos. E aí encontraram casos, sei lá, da temperatura do planeta que 10 mil anos atrás ela tinha subido 8 graus Celsius num período de 100 anos, né? Ou seja, foi uma subida muito mais acelerada do que nós encontramos hoje com toda essa retórica alarmista do aquecimento global e que não foi provocada pelo homem, ou seja, foram causas naturais e o planeta não acabou por causa disso, né? Hoje, se a temperatura subir meio grau Celsius, já estão falando em destruição do planeta, né? As calotas polares vão derreter e vai todo mundo morrer afogado. Anos, já todo mundo morre afogado. É coisa disso. Temos ainda outros livros aqui, acho que uns 4. Deixa eu fazer mais ou menos por ordem
de importância. Esse daqui, ó, Filosofia Verde, esse eu não li todo, então não tem vídeo no meu canal, de Roger Scruton. Então, tudo que vem da Inglaterra, tirando Shakespeare e Jacqueline du Pré, é bom sempre ficar assim, né, com Traz. aquela... exato, dá uma distância assim. O pessoal hoje bota Roger Scruton nas alturas, né? Eu não sou um grande fã. Thomas Juliano, quando esteve aqui, né, falou acho que o conservadorismo inglês, o conservadorismo de Roger Scruton, que diz assim: nós não sabemos se Deus existe, mas sabemos que nós temos uma rainha. Então, esse tipo de mentalidade aparece muito aqui no livro. O que acontece? Qual o grande problema desse livro? Veja só, eu digo que ele pode talvez ser bom para uma pessoa que esteja aberta ao diálogo, né, que defenda a causa ambientalista, e você dá esse livro para que ela tenha uma ideia assim de como pode ser tratado ou resolvido certos problemas com uma abordagem mais conservadora ou liberal. Mas qual é o grande problema desse livro? É que ele tomou como verdadeiros alguns dos pressupostos que são defendidos por esse pessoal da agenda ambientalista, né? Do esgotamento dos recursos do planeta, superpopulação e etc. Então, é um livro falho, né? Mas tem coisa boa ali nele. E aqui, esses 3 livros são muito, muito importantes. Temos Uma Demão de Verde, certo? Uma Demão de Verde, de Elaine Dewar. É uma narrativa, isso daqui. É um livro extremamente confuso, certo? Extremamente confuso. Tem que ser lido, acho que umas 2 vezes, que dá muito trabalho, que é um livro grande. Por que ele é confuso? Porque a autora está narrando as coisas em ordem cronológica. Então, de que trata o livro? Ela era uma jornalista canadense ali, que estava, parece que na cidade de Toronto, quando recebeu a visita, a cidade recebeu a visita de Paulo Paiacan, um índio brasileiro, acho que um cara, porque parece que até morreu recentemente, né? Mas, enfim, Paiacan foi até lá, isso no final dos anos 80, para arrecadar dinheiro para os índios na Amazônia, né? Que estava dizendo que o ambiente, aliás, a Amazônia estava sendo destruída, devastada, e que precisava de dinheiro para proteger a floresta, e os canadenses ficaram encantados e tal, olhinhos brilharam, deram dinheiro para caramba para ele, e aí ela foi investigar a situação. Só que aí chegou a um contato dele no Canadá, e o cara dava uma história meio desencontrada. Aí ia falar com outra pessoa, essa outra pessoa já adicionava mais um dado, mas contradizia o que o primeiro sujeito tinha dito. Ela foi pesquisando assim, falou com um, com outro, entrevistou dezenas de pessoas, incluindo Maurice Strong, né, que é aquele chefão dos globalistas, e aí foi contando o que acontecia em ordem cronológica, né? Por isso você tem é como se fosse um quebra-cabeça, porque ela está tentando dar algum sentido para aqueles relatos que ela vinha ouvindo, e aí você, como leitor, tem que dar sentido também, né? E por isso é que o livro fica de uma certa forma confusa, mas aí você acaba realmente entendendo como é o funcionamento desse pessoal dos organismos internacionais, né? Quais são os objetivos deles, quais são as motivações deles, por que eles estão agindo dessa forma, quais são seus meios de ação, a maneira como aquelas conferências internacionais, a cúpula do clima, como aquilo ali se dá, né? Como é a preparação para esses eventos, e às vezes as estratégias que eles mesmos utilizam para deixar os jornalistas de fora e poder fazer um evento semi-secreto. Então está tudo aqui narrado nesse livro. É uma narrativa e é um livro extremamente importante. E aqui, esses 2 últimos são também dos melhores livros. Esse daqui, Máfia Verde, que tem um subtítulo, né? O ambientalismo a serviço do governo mundial. Então, os autores aqui, eles procuraram ver como é que a agenda de controle populacional, né, o malthusianismo, o alarmismo com relação à escassez dos recursos naturais, né, os recursos que vão acabar, e a superpopulação do planeta, né, como tudo isso daí se junta para dar, digamos assim, não as armas, né, mas a retórica aí que dá apoio a esse pessoal dos organismos de governança global, como eles se utilizam do aquecimento global, né, dessas outras coisas, para avançar as suas agendas, né, a sua agenda não só do controle populacional, mas do controle dos próprios recursos naturais do planeta, da exploração econômica também, né, dos países subdesenvolvidos, que eles não querem que eles se industrializem,
não querem que tenha plantações ali, eles têm que manter o seu estilo de vida, né, etc, etc, etc. E, por fim, o livro que é o mais importante, se você for ler só um livro sobre ele, que seja o Império Ecológico. Aqui tem tudo, é praticamente tudo. Vale lembrar que Pascal Bernardin escreveu os livros dele na década de 90. Então, Maquiavel Pedagogo parece que é de 96, esse daqui de 98. 95 talvez seja Maquiavel Pedagogo. Mas esse daqui de 98. Mas veja que já em 98 tem um trecho aqui no livro, ó, eu vou passando, não, provavelmente não dá para ver, mas isso daqui é uma bibliografia, certo? Que contém uma série de estudos científicos que foram publicados até aquele momento, em 98, questionando o aquecimento global. E aqui ele coloca uma bibliografia, parece que são 14 páginas, só com os títulos, essa aqui tudo é a bibliografia ainda, com os títulos de artigos científicos que põem em xeque, né, questionam esse argumento aí, toda essa questão do aquecimento global antropogênico. E ali ele fala também da religião neopagã, né, que vem tentando ser implementada. Ele fala da mudança de paradigma, a nova face do totalitarismo, a mudança do movimento revolucionário, né, que deixou de defender aquela revolução proletária para tentar defender essa revolução verde. Enfim, fala de praticamente tudo, incluindo o aspecto científico, né, os buracos da camada de ozônio, aquela questão do CFC, né, que foi muito famosa assim, uns 20 anos atrás, que eram os gases utilizados para refrigerar, ou seja, não os refrigeradores, que também foram proscritos porque supostamente prejudicavam a camada de ozônio. Por sinal, os substitutos que encontraram já estão incorrendo no mesmo problema, né, porque a cúpula do clima que está se reunindo agora também está tratando de uma coisa muito semelhante, vai ter que trocar tudo de novo, porque o gás supostamente criava, sei lá, esse problema aí do buraco na camada de ozônio, quando na verdade o CFC era muito mais barato, estava para ter a sua patente expirada, expirou no final dos anos 90, e não prejudicava a camada de ozônio, porque a densidade da maioria desses gases é acima da própria densidade da atmosfera. Então, às vezes, quando você libera, joga o CFC na atmosfera, ele cai e chega até o nível do chão. E pelos componentes dele ali, ele pode até ser decomposto pelas bactérias, né? Enfim, então, era um gás completamente... Não vou dizer assim que ele era totalmente inofensivo, não, mas a poluição que ele gerava era uma coisa assim irrisória, né? Enfim, mas está tudo aqui nesse livro. O Império Ecológico é o grande livro sobre essa questão. Então, já tem aí uma boa bibliografia, né, das obras que foram publicadas em português sobre o assunto. Então, eu agradeço bastante novamente, porque além de você dar toda a exposição, ainda deu também uma vasta bibliografia para as pessoas ainda que quiserem entender mais a fundo também toda a problemática. Te agradeço de novo, Gabriel, foi um prazer novamente recebê-lo. E queria te fazer novos convites, né? A gente tem outras coisas aí para falar, o último tópico, inclusive, vamos deixar para juntar com outras coisas que precisamos falar, outros temas tão importantes quanto esse. E você sabe, você é de casa e vamos estar por aqui sempre. Eu te agradeço novamente. Desejo para todos aqueles que assistiram o vídeo que se inscrevam também no canal do Gabriel, acompanhem a Confraria Dom Vital, não só aqui pelos meios de redes sociais, de YouTube, mas que possam também acompanhar-nos nas nossas reuniões presenciais. Estaremos todos lá. Gabriel, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Tchau, meu querido. Tchau.